Boa noite a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva, sejam todos bem-vindos nesse canal iluminado do YouTube que nos permite estarmos juntos nessa quarta-feira, 18 de junho, juntos para estudarmos o Evangelho, para seguirmos um roteiro de estudos que temos feito há muitos e muitos anos e que fazemos, né? Presencial, fizemos um período na pandemia só aqui online, e graças a Deus já voltamos há um bom tempo no presencial, mas o mesmo tema é trabalhado aqui no YouTube, nessa plataforma. Então, hoje nós estamos novamente nos encontrando, todas as quartas-feiras, uma palestra pública é publicada. Para quem está lá no salão também, boa noite, que a gente possa nessas horas, nesses minutos, né, 7:30 da noite, estarmos envolvidos na luz do Cristo e ligados, né, à casa de Augusto Silva, mesmo que distantes fisicamente, mesmo que pela plataforma, mas todos estamos unidos na presença de Deus, não tem separação. Então, também, bom dia, boa noite, boa tarde, para quem for estar, né, assistindo essa palestra em outro momento. Mas para aqueles que estão ao vivo aqui conosco, quando a palestra é publicada, muita luz, muita paz. Nós vamos começar com uma história de já. Eu vou contar a história para fazer um suspense de qual que é o nosso tema, né? O livro é um conto de Humberto de Campos. E esse livro aqui é interessante, no Roteiro de Jesus, porque ele coloca vários contos de Humberto de Campos em 4 momentos da vida de Jesus. Então, esse livro é muito bom. Ele foi organizado por Gerson Simões Monteiro, ele é lá do Rio, se não me engano. A primeira parte, ele coloca Jesus no início da vida de Jesus na Terra. Depois ele coloca Jesus agindo, ensinando, curando. Depois os fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida na Terra. E, por último, uma quarta fase, que é Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. Então, hoje a gente vai ver uma história, um conto, né? Que é de Jesus agindo já no plano espiritual, né? Após a sua volta ao mundo espiritual. Então, já não estava mais com os discípulos, mas os discípulos, depois do susto, da recusa em estar com Jesus, da negação, eles formaram aquele colégio apostólico e criaram a primeira célula do cristianismo primitivo, a primeira célula de caridade, que é a Casa do Caminho. E Pedro chefiava a Casa do Caminho. E aí, o conto, não vou contar o título no final, né? Do livro Contos e Apólogos, o capítulo 38. Humberto de Campos escreve sobre todos os temas, né, evangélicos e não. Então, aqui tem todos os contos evangélicos do Evangelho, né? Relatando a atuação de Jesus, né? Mas Humberto de Campos trata sobre vários assuntos. Humberto de Campos, ou às vezes a pessoa pode achar livros escrito Humberto de Campos ou Irmão X. Então, vamos trabalhar, vamos refletir. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto, que é a Casa do Caminho. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres daquele semblante onde traziam, né, as crianças nos braços aleijadas, o duro guante do sofrimento mutilar ao nascer. De quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam na via pública, chegavam da via pública, né, acompanhando alienados mentais para que ele recebessem o benefício da prece. E nessa sala pequenininha, dentro da Casa do Caminho, Simão Pedro recebia a todos prestimoso. Mas, fosse pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas no contato com as hipocrisias do mundo, esse antigo pescador acusava irritação e fadiga, e ficava exclamando muito amargamente contra todos ali que estavam sendo atendidos. Então, ele falava assim, olha aquele homem, Zenon, que era um companheiro humilde que lhe prestava concurso, olha aquele homem, de braços secos e distendidos. Aquele lá é o Roboão, lembra dele? É um miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse atenção. Não tem tempo para você, não. Logo após, ele mostrou para os seus companheiros lá uma mulher toda ferida,
E aí Pedro falou para ela, o que você procura, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico, que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devorastes o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldição e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas e muitas horas, Pedro fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, a deficiência e o erro de todos que vinham buscar ali reconforto na casa do caminho. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadia o suave refúgio, o modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador Pedro se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou ele docemente. Quem és tu que chegas a essa hora, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu. Havia-te sem demora. Dizes depressa que vens. Mas nesse instante, Pedro deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Era Jesus, né? Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava então diante do mestre, ajoelhou-se em lágrimas e gemeu: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe aquela atormentada cabeça e falou com uma voz muito triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possa auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. Vamos ler de novo. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar um pranto copioso e sincero, quando ergueu de novo os olhos para abraçar esse visitante querido, no aposento isolado. Somente havia a sombra da noite que avançava de leve. A esmola da compaixão, que é o tema de hoje. Nós estamos aqui, aos que estão sempre conosco, aos que estão vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos estudando as cartas de Paulo. E hoje a carta de Paulo fala para Timóteo, que é seu filho espiritual, um jovem valoroso, que é muito relatado a sua história no livro Paulo Estevão, né? Ele diz: exercita-se pessoalmente na piedade. Então, nós estamos falando aqui da esmola da compaixão, primeiramente, com essa história de Humberto de Campos, onde ele diz, né, ele traz para a gente que é uma esmola. Se você não pode ajudar, silencia. Não estamos aqui para auxiliar as pessoas puras, as almas puras. Os sãos não precisam do médico, como Jesus nos disse, né? E aí eu ilustrei com essa história para a gente estudar aqui, né, no Ceifa de Luz, o capítulo 15, na conquista da compaixão. Porque o Emmanuel vai trazer, aí saímos de Humberto de Campos, vamos ver a visão de Emmanuel, e cada um de nós começa a refletir de forma individual, é muito importante, né? A gente refletir, estarmos juntos aqui nessa vibração do Centro Espírita Augusto Silva, abençoado seja, né, a oportunidade pelo YouTube estarmos juntos. O Emmanuel vai refletindo, porque o Paulo fala do exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, o Emmanuel começa dizendo que não existe nenhuma conquista, nenhuma, que chegue ao espírito sem apoio na prática. O exercício. A teoria a gente estuda, depois a gente vem praticar. A gente, na teoria, estudou no plano espiritual as leis, o que teríamos que reencarnar e fazer, quais as nossas tarefas, e aí na reencarnação a gente
coloque em prática, né? Evoluímos também como espíritos errantes no plano espiritual, mas aqui viemos para praticar. Então, um grande tá, exemplo do músico. O músico tem que ter disciplina, tem que ter exercício, o campeão aí dos esportes, né? Ele não consegue destacar-se se ele ficar só sonhando com as vitórias. E como os esportistas, né? Eles é o dia inteiro, né, treinando. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Prática, exercício. O texto é pequenininho, vamos ver, por isso que eu coloquei essa história, vamos ver o que ele continua falando. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Então, Jesus chamou a atenção do Pedro, falando, Pedro, se você não pode ajudar, silencia. Peço-te ajuda, porque nós estamos aqui curando dessas almas mesmo, elas são almas endividadas, loucas, transviadas, mas são filhos da minha esperança. Olha que bonito que Jesus coloca, são filhos da minha esperança. O Emmanuel já traz, né, essa temática do exercício da compaixão e que a gente não vai conseguir exercitar a compaixão sem compreensão. Então, a compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Então, ele continua, aceitamos as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino. Então, toda dificuldade, toda luta, tudo aquilo que Pedro viu lá com aqueles homens que batiam nas mulheres, que espancavam escravos, ele é uma dificuldade de ajudar, mas ele fala, nossa, isso não me pertence, eu já estou buscando a luz, eu já estou na luz, né? Então, é a forma de ele que está na luz voltar para ajudar aquele que ainda não consegue exercitar o amor, a compaixão, entender que o outro não pode sofrer, né? A gente não pode exercitar o nosso poder para martirizar o nosso irmão, né? Então, tudo ali que ele poderia fazer. E também, quando nós somos evoluídos a ponto de né, estarmos vivenciando essas situações, silencia. Jesus falou, quando você não puder ajudar, silencia, mas não fustiga mais essas almas, não, porque eles são filhos da minha esperança, né? Então, aceitemos as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Olha ali, tudo sendo uma instrução para Pedro do que ele não queria ser, do que ele não era. Não embriagava, não chicoteava, olha que bênção. E a gente poder ajudar para que essas pessoas se espelhem em nós e depois, né, sigam o caminho. Então, o texto é bem pequenininho, como eu disse, né? Ele vai falando assim, se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, é uma construção da compaixão com o exercício da compreensão, entendendo que aquele que está nos ferindo, ele está doente, tem outros que estão incompreendidos, estão sofrendo muito mais do que a gente. E essa passagem é de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Tem 2 cartas de Paulo ao seu querido filho Timóteo. É a primeira carta, o capítulo 4, versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Bom, aí nós temos muito material para a gente refletir, né, sobre esse tema. No livro Palavras da Vida Eterna, tem um capítulo, outro livro muito bom, né? Esse livro tem o estudo dele no domingo de manhã pelo YouTube, um estudo pequenininho de 5, 6, 7 minutos com umas imagens lindas, muito interessante, muito bom. Aí já o Emmanuel, no capítulo 69, ele vai falar na luz da compaixão. Então, você vê, a gente tem na esmola da compaixão, você está esmolando, você não suporta aquilo, mas você está esmolando porque é importante, porque são filhos da esperança, Jesus conta conosco. Aí aqui a gente tem a conquista da compaixão, e aí é que a gente tem na luz da compaixão. Aí o Emmanuel vai buscar o bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Jesus, no Sermão da Montanha,
Mateus, capítulo 5, versículo 7. O que o Emmanuel vai dizer para a gente? Ele vai falar para a gente deixar a luz da compaixão clarear a rota, porque senão a sombra vem e nos envolve. E aí a gente fica naquela sombra igual Pedro estava, xingando a todos, expulsando a todos, a ponto de Jesus ter que vir lá e chamar a atenção dele, hein? Então, sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão. Recebes a farpa dos que te percebem? Compaixão. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Não sou eu que estou pisando na esperança do outro, não sou eu que estou ironizando o outro, não sou eu que estou assaltando moralmente uma pessoa. Eu estou sofrendo isso na luz da compaixão, exercitando. Porque aí o Emmanuel diz assim, que isso tudo, no fundo, são males que surgem da ignorância. A pessoa não sabe como amar, como se doar, como ser carinhoso, afável, amável, como entender, como se calar, como usar as ferramentas do amor. Nasce da ignorância, ele ainda não sabe. E aí a gente não vai sanar esse desequilíbrio desse louco, surzindo-lhe a cabeça, nem expulsará a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Compaixão. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Se é para silenciar, silencia. Se pode fazer algo, ajuda esses meus filhos da esperança. Mas aí o Emmanuel dá outro alerta. Por quê também? Porque todos nós somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de uma queda moral, no erro. Então, todos nós podemos errar e erramos. Então, é aquilo da parábola do credor compassivo. Você tem que ter compaixão como eu tive de ti. Como Deus perdoa as nossas dívidas, nós temos que perdoar os erros dos outros. Então, todos somos alunos num educandário chamado vida, nesse atual momento encarnados no planeta Terra, buscando no Espiritismo o consolo, a instrução, e todos somos suscetíveis de uma queda moral no erro. Por isso, a gente deve usar a misericórdia com os outros, para que a gente ache misericórdia para conosco. Então, é algo benéfico para nós, a gente aprende, a gente ajuda Jesus, a gente trabalha na nossa melhoria, e como a gente vai cair, ou a gente já caiu, a gente precisa da misericórdia. Né? Então, Jesus, que não precisava dessa misericórdia, ajudou, imagina nós que somos aí endividados. Então, na luz da compaixão, na esmola da compaixão, na conquista da compaixão. Então, precisamos da compaixão. E aí a gente vai encerrar a nossa reflexão, lembrando de Meimei, de uma lição muito bonita dela, que eu separei, eu não tenho esse livro, chama Deus Aguarda, Meimei, o capítulo 12, Por Onde Fores. E aí vamos refletir, então, buscando a vibração desse anjo de caridade, Meimei. Para quem não conhece a história dela, é linda, procure. É irmã Castro, né? E ela é muito carinhosa, cuida das crianças, cuida de todos nós. Tem muitas coisas que ela escreve, né? O livro conhecido dela, mais conhecido e útil para todas as crianças, é o Pai Nosso. Mas nós estamos aqui com um outro livro, Deus Aguarda, uma mensagem de Meimei. O que ela diz para a gente? Procura ver além das formas e ouvir acima das palavras. A gente às vezes fica tão preso nisso nos sentidos físicos, né? O olhar, o ouvir, o cheirar, o paladar. Procura ver além das formas e ouvir além das palavras, a fim de que a gente aprenda a auxiliar. Sob o espinheiro da irritação de um amigo estará, às vezes, um problema doloroso que desconheces. Na resposta dura de um interlocutor, a quem pedimos uma cooperação, uma bondade, esconde, às vezes, um profundo pesar, prestes a se exprimir em aguaceiro de lágrimas. No fundo da agressividade imprevista de um companheiro, do qual esperava um consolo, um afeto, talvez tenha um sofrimento maior que o nosso.
E nas vozes que te pareçam inconvenientes por demasiado extrovertidas e inoportunas, possivelmente se ocultam telas de angústia, que, se expostas de improviso, te gelariam o coração. Atende, então, às tarefas que a vida te reservou e, sobretudo, empenha-te a entender, a fim de não reprovar. No plano terrestre, os chamados felizes suportam responsabilidades que se lhe afiguram como algemas de cativeiros. Muitos daqueles apontados por privilegiados são criaturas chamadas à sustentação das atividades de outras muitas, trabalhando numa cela dourada por fora, mas encharcada por dentro pelo pranto da solidão. Cela dourada por fora, encharcada por dentro de pranto da solidão. Então, procurar ver além das formas e acima das palavras, estende a nossa acuidade espiritual, a nossa visão espiritual, aquilo que a espiritualidade nos sopra, aquilo que a nossa intuição vai buscar, aquilo que a gente tem de conhecimento, vê além, enxerga com os olhos da alma e vê, às vezes, além daquilo, né? A gente imagina uma cela dourada por fora, mas encharcada por dentro pelo pranto da solidão. Ela encerra dizendo: segue na estrada dos deveres que te foram assinalados, abençoando e amando sempre. Exercício. Exercício da caridade, que é o tema principal do nosso livro Ceifa de Luz. Exercício. Igual nós temos que caminhar, fazer a nossa musculação, temos que fazer o exercício de cumprir os nossos deveres. Porque no mundo, todo mundo é viajor ante as rotas do tempo. Todos estamos em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. As tribulações que hoje marcam a senda dos outros, amanhã talvez sejam também nossas. Reflete na bondade infinita de Deus e caminha. Por onde fores, o título é Por onde fores. Por onde fores, carrega a bênção da compaixão e a luz do entendimento. Então, a gente falou da bênção da compaixão, a esmola da compaixão, o exercício da compaixão, na luz da compaixão. Então, se todos nós estamos aqui unidos nessa noite de quarta-feira, é porque precisamos muito, muito, muito da bênção desse trabalho da compaixão em nós, né? Então, para que também recebamos a compaixão. Então, vamos, por onde fores, vamos levar a esmola, a luz, a bênção e, como a gente viu aqui, a conquista da compaixão. Vamos todos ser fortes, fortes, musculosos aí, em sermos misericordiosos, compassivos, que compreende, que escuta, que vê além, que silencia, que ajuda. Porque nós somos, e muitos são, né, os filhos da esperança, a qual Jesus conta, né, com a conquista, né, da nossa evolução espiritual. Então, que a gente abençoe esses filhos da esperança de Jesus, que somos todos nós, iniciado nessa caridade inicial, lá na Casa do Caminho, que se espalhou por várias células de caridade, mas o quanto precisamos exercitar a nossa caridade moral. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva nessa noite de quarta-feira, nos trazendo bênçãos de luz e a conquista da compaixão. Boa noite a todos, muita paz, muita luz, e que vocês continuem acompanhando aqui os nossos estudos. A gente vai seguir na carta de Paulo semana que vem a Timóteo. Quem gostou ou quem perdeu algum estudo, volta para trás. Tá toda a sequência de estudos aí, das várias cartas de Paulo que nós já estudamos. Fiquemos com Deus e que Ele nos abençoe. Que assim seja, uma boa noite a todos.